O autoconhecimento é uma faca de dois gumes. Ele pode ser usado tanto na expansão da nossa consciência, quanto para manter a gente ainda mais inconsciente sobre quem nós verdadeiramente somos. Será que você está usando essa ferramenta da forma correta? Vamos descobrir? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Se autoconhecer é muito importante para que a gente amplie a nossa consciência, para que a gente evolua espiritualmente e, como consequência disso, a gente consiga funcionar melhor no mundo. Mas, se a gente focar só nessa última opção, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode acabar sendo seduzido pelo que o ego diz sobre quem nós somos. Será que você está investigando, indo atrás do autoconhecimento para entender melhor qual é a sua real natureza ou para se iludir sobre aquilo que o ego diz que você é? Para conhecer melhor a sua persona, para conhecer melhor a sua personalidade. Embora conhecer a nossa personalidade seja um primeiro passo importante, a gente tem que ter em mente de que é só um primeiro passo, porque se a gente para por aí, a gente acaba ficando num nível muito raso e a gente não se aprofunda para entender de verdade quem nós somos. O conhecer da sua personalidade, ele é muito legal para que a gente possa desmascarar o ego, para que a gente possa olhar para ele de frente e dizer: eu não acredito mais nas suas mentiras. Porque a partir do conhecimento do ego, ou a partir do reconhecimento, que o ego existe e que muitas vezes ele está liderando aí a sua vida, é que a gente vai também ser capaz de olhar para a nossa luz. Lembra, é aquele mesmo conceito de contraste, A gente vai conhecer o mundo a partir do contraste. É a partir do contraste que a gente tem melhores condições de entender o oposto. E o que é o oposto do ego, se não a nossa luz, É claro que eu tô falando aqui em opostos quando a gente ainda tá num nível, quando a gente ainda está funcionando na dualidade. Porque para nossa luz, para o nosso eu superior, não existem opostos, porque a luz é tudo que há. E a nossa sombra, o nosso ego, ele só pode existir na ausência dessa luz. Mas se essa luz é tudo que há, ela pode não existir? Ou ela pode não estar presente? Não, ela está sempre presente. O que acontece é que quando a nossa mente está dividida, quando a nossa mente está polarizada, a gente pode entender a ausência de luz como a não existência dela. E aí a gente vai ficar focado naquilo que não é real, A gente vai ficar focado no ego sem enxergar um palmo na nossa frente, quando a gente está mergulhado aí nessa inconsciência que seria a escuridão. Autoconhecimento, em inglês, ele pode ser traduzido por self-knowledge ou self-awareness, que significa conhecer o eu ou ter consciência do eu. Mas de que eu que você vai ter consciência? Você pode escolher ter consciência do seu eu superior, do seu espírito, da sua luz, ou você pode colocar o seu foco e ter consciência do seu eu inferior ou do seu ego. O que é que a gente vai escolher, É importante que a gente tenha consciência disso. Ainda que num primeiro momento a gente coloque o nosso foco no nosso eu inferior para entender melhor quais são as nossas crenças, Mas não ficar ali, não se acomodar nesse lugar só para funcionar melhor no mundo, Só para o seu ego te encher menos o saco ou para você conseguir superar pequenas barreiras. É legal que depois, passado um tempo, quando a gente se acostumar com esse olhar e entender que aquilo era quem a gente acreditava que a gente era, que a gente comece a colocar a nossa atenção e entrar em contato com essa outra parte nossa, que representa quem nós somos verdadeiramente.
Por que é que a gente não faz isso, né? Por que é que a gente tem tanto receio, muitas vezes, de se colocar nesse caminho e de olhar para dentro? Ainda que seja para desmontar as mentiras do que o ego disse a seu respeito. A gente tem muito medo de olhar para dentro porque o ego nos diz que se a gente fizer isso, a gente vai encontrar uma culpa enorme que está escondida lá dentro. E a partir dessa culpa, a gente vai ter que enfrentar o todo, a gente vai ter que enfrentar Deus. Então, essa é a mentira que ele conta, né? É isso que ele coloca na nossa mente. E aí, para completar esse pacote, ele fala pra gente que nós somos uma vítima do mundo. Então, quando a gente encontrar com esse sentimento de culpa dentro da gente, que acontece, vira e mexe na nossa vida, ele fala pra gente mais do que depressa pegar isso e jogar em cima de outra pessoa, confirmando assim o nosso vitimismo. A gente tem uma brincadeira interna, uma piada interna na nossa família, né? Quando a gente está culpando alguém, que ajuda a gente a voltar para esse lugar, né? Até rir de nós mesmos, que é o seguinte: sempre que a gente culpa alguém, o outro fala: "Ah, entendi. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser." Porque é isso mesmo, né? Enquanto a gente não tiver coragem de lidar com o próprio sentimento de culpa que a gente tem, vai sempre ficar muito mais fácil da gente colocar no outro. Mas, de novo, como eu expliquei num dos vídeos anteriores, quando a gente faz esse movimento de jogar qualquer coisa que era nossa em cima do outro, a gente só reforça a crença de que aquilo estava de verdade dentro de nós, né? Portanto, olhar para dentro, na visão do ego, é uma perda de tempo. E ele vai tentar te convencer disso muitas e muitas vezes. Todas as horas que você passar por alguma situação na sua vida e que você quiser pensar a respeito para tentar colocar aquela situação que às vezes te magoou ou que fez com que você magoasse uma outra pessoa, colocar essa situação sobre a luz da verdade, né? Olhar para aquilo não para ficar remoendo na sua cabeça, mas para transformar mesmo essa situação. Ele sempre vai dizer para você que isso é uma perda de tempo. Por quê? E se a gente decidir olhar e a gente descobrir que nunca houve culpa? Que dentro da gente, a gente pode sim se conectar só com a verdade de quem nós somos, só com a nossa luz e com o nosso amor. E de que essa culpa era uma história, uma invenção que o ego criou. Já pensou se isso acontecesse? O dia que a gente conseguir olhar para a gente dessa forma, a gente acaba com o ego. É a própria morte do ego. Por isso é que ele faz tanta questão de nos manter nesse ciclo, de nos acreditar culpados, de jogar a culpa no outro para confirmar essa culpa que nunca existiu, para que ele possa continuar existindo, para se perpetuar no tempo. Quem nós somos sempre foi e sempre será uma extensão do amor do todo. E é por isso que se autoconhecer verdadeiramente, reconhecermos a nossa inocência, que nunca houve culpa, é tão assustador. Porque isso representa a própria destruição do ego. Reconhecer a verdade, reconhecer a nossa real natureza, representa a destruição do ego. E é por isso que ele vai fazer de tudo para que a gente não olhe para dentro. Na prática, no nosso dia a dia, como é que a gente continua resistindo à nossa luz? A gente resiste à nossa luz todas as vezes que a gente foge da nossa sombra. Porque, como eu já disse aqui, quando a gente foge da nossa sombra, a gente acaba reforçando ela. Ou você fugiria de alguma coisa que não te assusta, de alguma coisa que você acreditaria que não tem o poder de te fazer mal? Acho que não, né? Então, eu vou dar um exemplo de como é que a gente faz isso no nosso dia a dia. Vou dar 3 exemplos. O primeiro deles é o que eu já citei aqui com relação à culpa, né?
Todas as vezes que a gente se sente culpado por alguma coisa e a gente joga essa culpa no outro, a gente coloca essa culpa fora, a gente está reforçando ela dentro da gente e, de novo, resistindo à nossa luz. O segundo exemplo são todas as vezes que a gente julga, que a gente rotula, compara ou reclama. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida, em um dia que seja? Repare, coloque a sua atenção. Cada vez que a gente faz uma dessas coisas, isso são formas de resistência. Então, cada vez que a gente resiste, a gente está de novo fortalecendo a nossa identificação com o nosso ego. O terceiro exemplo que eu quero te dar são as distrações que a gente busca no mundo para preencher os nossos vazios, para preencher as nossas dores. Então, todas as vezes que a gente bebe, que a gente resolve ficar fazendo maratona no Netflix, que a gente usa o sexo, que a gente usa compras para tirar a nossa mente de lugares dolorosos para a gente está se distraindo. E aí, óbvio que eu não quero dizer que assistir ao Netflix, transar, beber com seus amigos ou ir fazer compras, que são coisas intrinsecamente ruins. Essas são coisas neutras. O que eu quero que a gente ganhe aqui é consciência sobre onde que a gente está colocando a nossa mente, né? Ou para o que a gente está usando esses símbolos no mundo, né? Por símbolos você entende aí o Netflix, a compra e tudo que eu já citei. Para que é que a gente está usando esses símbolos? A gente está usando esses símbolos para se distrair? Ou a gente está usando esses símbolos para nos estender, para estender o nosso amor? Você pode ter uma tarde de compras deliciosa com a sua mãe, por exemplo, ou você pode sentar para assistir Netflix com seus filhos e ser um momento de extensão, de compartilhar. Então é isso. Perceba qual é a escolha que você está fazendo, né? Quando você usa esses símbolos do mundo. Você está escolhendo se estender ou você está escolhendo projetar as suas dores no mundo? Você está escolhendo conhecer o seu eu superior, conhecer melhor o seu espírito a partir desta extensão, ou você está escolhendo conhecer melhor o seu ego, conhecer melhor a sua persona a partir da projeção que você põe no mundo das suas dores? Por último, eu quero deixar com vocês uma ferramenta que pode ajudar muito a gente nesse processo de desmascarar do ego, né? O ego é a nossa ilusão de dor, morte e culpa. E olha só como essa parte da nossa mente é muito eficiente em encontrar as mais variadas justificativas para provar para você que ele está certo, ou para provar para você que isso é verdade. Pensa aí em alguma ocasião onde você tenha feito alguma coisa que você jurou que você nunca mais ia fazer, ou por hábito, ou por impulso, alguma situação onde você tenha se envolvido de novo, já tendo jurado para você mesmo que você nunca mais ia fazer isso, porque você já tem consciência de que não é algo bacana, não é algo que te faz bem, não é algo que faz bem nem para você e nem para os outros. Qual é a primeira coisa que você sente? A primeira coisa que a gente sente nessas situações é culpa. E essa culpa vem de um lugar acusatório da nossa mente. Vem de um lugar que fala assim pra gente: por que é que você foi fazer isso de novo? O que tem de errado com você? Por que é que você está escolhendo de novo esse caminho quando a gente já jurou que não ia mais fazer isso? Mas quando a gente fala assim com nós mesmos, né? Percebe se não existe esse diálogo aí na sua mente. Quando a gente faz isso com nós mesmos, a gente não está fazendo uma pergunta, na verdade, né? A gente está fazendo uma afirmação. A gente está afirmando para nós mesmos que nós somos pessoas ruins, que nós não conseguimos mudar, que a gente machucou o outro de novo. É uma acusação. E quando a gente se acusa, o que é que a gente está fazendo com a nossa mente? A gente está se fechando. Porque aí, a partir dessa acusação, o que a gente vai fazer é entrar em modo de defesa.
E em modo de defesa, não tem mais conhecimento. Porque aí os nossos níveis de adrenalina, de cortisol, já subiram tanto que a gente não tem mais condições, inclusive fisiológicas, do nosso cérebro de aprender mais nada. E se a ideia é aprender melhor sobre você mesmo ou sobre o que te levou a agir de novo esses mesmos padrões, essa não é a melhor estratégia. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a gente com compaixão, com carinho, com uma curiosidade infantil de entender o que é que nos levou a repetir novamente esse padrão. Então se pergunte isso com carinho. Qual é a raiz dessa nossa dor? Ou quem sou eu? Quando a gente faz essa pergunta, mas com curiosidade, com a mente aberta para receber as respostas, né? Pergunte a você mesmo, feche seus olhos, se abra sinceramente, né? Respire, acalme o seu coração, acalme a sua respiração, diminua a atividade da sua mente e pergunte a você mesmo: quem sou eu? Quem sou eu? A resposta provavelmente não vai vir na forma de palavras, mas pode ser que você entre em contato com uma sabedoria que vai além das palavras e que isso te leve a saber, na verdade, a entrar em contato com essa experiência de quem é você, com essa experiência que vai além do que a nossa mente pode explicar. E quando você entrar em contato, quando você tiver essa experiência, quando você se abrir para essa experiência, quando você se permitir, aí todo o resto se desfaz, porque não faz mais o menor sentido. Quando você conhece a você mesmo, todo o resto vira uma piada de mau gosto. Eu já tive essa sensação tantas vezes na minha vida de ficar muito incomodada com alguma coisa e reclamar tanto de um padrão que se repete, se repete, se repete na minha vida. E de repente, quando eu trago aquele padrão específico para esse lugar de entendimento de quem eu sou, a vontade que eu tenho é de rir na cara do padrão, porque é como se eu olhasse e falasse: algum dia eu acreditei que eu era isso. Algum dia, de alguma forma, eu aprendi que eu era isso e eu estava mais do que aprendi, né? Eu estava acreditando verdadeiramente que isso era eu. É muito interessante, porque é de repente como se sua mente fizesse assim, ó, vush, ela se abre. E aí, uma vez que a sua mente se abre, não tem mais como voltar. É lógico que a gente tem aí camadas e camadas para trabalhar, né? Mas quem pode saber como é que vai funcionar para cada um de nós? Pode ser que numa primeira vez que você entre em contato com essa verdade de quem você já desmonte aí não só uma crença, né, mas várias numa batelada só. Porque nesse lugar de acolhimento dentro de você, que está só na sua mente, que só você pode proporcionar a você mesmo, você vai se sentir seguro para se abrir e para curar essa dor, para entender melhor o que tem por trás dela, porque é que você estava tentando se defender através dessa dor. E aí você transcende, porque ela é transformada energeticamente, inclusive, não só mentalmente, né? A gente vai estar resolvendo tanto a energia masculina dessa dor, quanto a energia feminina dela, né? Que estava conectada à sua emoção, que estava ali vibrando como uma energia parada dentro do seu corpo. Mas prestem atenção, porque esse conhecer quem você é, né? Ou esse contato com o eu sou, ele não é uma forma da gente tentar encontrar justificativas para o que nos aconteceu, ou de novo pegar uma dor que estava dentro da gente e jogar essa culpa em alguém, né? Ah, eu sinto essa dor porque meus pais me ensinaram isso, né? Não é essa a ideia não é reforçar o ego, a ideia é você entender que você nunca foi culpado. E se você nunca foi culpado, se você é inocente, os seus pais também são. Porque nós somos todos a mesma coisa. Nós somos formados todos
pela mesma energia. Então, como é que poderia ser diferente? Quem sou eu? É um questionamento genuíno, que tem o poder de colocar a gente em contato com a nossa verdadeira essência, com a nossa real natureza, né? Com a nossa infinitude, com a nossa paz, com a nossa alegria, com o nosso amor, com a nossa estabilidade num lugar onde não existe culpa e nem culpados, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, compartilha com seus amigos, deixa aí o seu curtir e se inscreve no canal, que assim a gente se encontra no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!